Senhoras e senhores, começando mais um episódio dos 5 Engajados e hoje falaremos sobre autoconhecimento ou conhecimento de si mesmo. Segundo o dicionário, é o conhecimento, de si mesmo, das próprias características, sentimentos e inclinações, defeitos e qualidade. E a gente vai falar de tudo isso. Eu me chamo Paulinho, estou aqui com a Lore, o Fernando, a Fran e o nosso novo integrante, o Piqueteiro. E vamos falar um pouco sobre autoconhecimento. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certinho, tudo certinho, bem? De quarentena, né? Todo mundo tudo belezinha. Sim, com certeza. Sim. Sem coronga, esperamos. Tomara que em breve a gente possa fazer um novo episódio na mesma sala, na mesma mesa. Exatamente. Vamos torcer. Com certeza. E aí, Piqueteiro, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Júnior, Paulinho Haas, as pessoas que ainda não decorei o nome, muito obrigado. Muito obrigado. Vou decorar, até o final eu decoro. Obrigado pelo convite, fiquei muito honrado e que possa servir de utilidade, as palavras, a vivência sobre autoconhecimento. Galera, e aí? Bom, não tem muito mistério. Vou falar de autoconhecimento, que é uma coisa que tá em alta, né? O pessoal tem cada vez mais... você vê leituras a respeito, meditação, o pessoal tem feito muitas coisas para entrar no processo de se conhecer mais, né? E aí, vocês têm feito o que para se conhecerem melhor? Bom, Fran. Tá, vamos lá. Começa, Fran, que tu é a pessoa que mais se conhece. Então, no início do ano, eu entrei em um processo de mudanças na minha vida, com a leitura do Milagre da Manhã. E ele fez eu ter uma percepção muito diferente da minha vida e do quanto eu poderia aproveitar muito mais ela, cuidando de mim. E foi aí que eu comecei a mudar os meus hábitos, como acordar um pouco mais cedo das atividades que eu tinha na minha rotina. Então, nesse tempo a mais, eu comecei a meditar, a fazer uma leitura diária dos meus livros, que antigamente eu sempre tinha uma meta. Por exemplo, em 2018, a minha meta foi ler 12 livros no ano, e eu consegui. Em 2019, eu coloquei a meta como 24 livros, eu não consegui. Então, esse ano, eu repeti a meta dos 24 livros e, no momento, eu tô dentro da meta ainda por conta dessa mudança de hábitos. E dentro do Milagre da Manhã também, nós temos muito a visualização do que nós queremos para nossa vida. Então, tem aquele momento de reflexão, de me ver lá atingindo os meus sonhos que eu ainda não tenho, para que no dia a dia eu tenha a motivação de fazer um pouquinho para chegar até eles. As pessoas, elas têm uma visão muito de que quando chegar neles é que elas realmente serão felizes. Só que, na verdade, a felicidade está em todo o processo, porque tu só chegou naquele objetivo por conta da tua determinação e consistência. E a beleza disso tudo tá no caminho, na trajetória até lá. E a parte também de meditação me ajudou muito com a minha ansiedade, porque eu tive já algumas crises na minha vida. E em fevereiro, inclusive, eu tive uma, que foi bem punk, mas não foi tão forte quanto poderia ser por conta de que eu já estava aplicando esses novos métodos na minha vida. Só que tudo é questão de hábito, tem que ser todos os dias para que a tua mente e o teu corpo possam estar pedindo por isso diariamente. Tem que quando se eu fico um dia, né, Fran? Exato. E quando eu fico um dia sem fazer, eu realmente sinto falta, sabe? Parece que falta algo em mim, alguma coisa não tá certa. E assim como o nosso corpo, nós temos que cuidar muito da nossa mente também. Porque ela tem o poder tanto de nos sabotar, quanto de nos impulsionar. Então, são pequenos hábitos que eu adquiri, que tu pode estar adequando de acordo com a tua rotina, que fizeram totalmente a diferença agora. Não quer dizer também que eu consiga fazer todos os dias, tá? Eu tenho os meus dias ruins também. Só que eu não fico me cobrando tanto quanto isso, porque eu tô muito melhor do que o início do ano, por exemplo. Muito bom. Eu falo assim, desde que eu comecei obviamente, também, este mesmo livro que tu leu aí, O Milagre da Manhã, que eu li também, desde que eu comecei a praticar isso aí, de realmente tirar períodos do dia para meditar, principalmente pela manhã, e
focar, me disciplinar para leitura. A leitura também foi um fator aí que contribuiu bastante. Mas eu acho que para um ponto chave do que tu falou aí, acho que o pessoal vai concordar que é realmente assim, a gente pode querer muito, mas é muito difícil ser disciplinado, né, gente? É muito difícil tu desenvolver o hábito de, poxa, eu quero tirar, vamos dizer assim, todas as manhãs para meditar e me conhecer melhor e tal. Não é fácil, né? Se tu vem de um hábito totalmente diferente, você criar um hábito novo é muito difícil, né? Dizem que leva no mínimo 21 dias para se criar um hábito novo, né? Meu Deus, que loucura! Demora um tempo mesmo. Boa. E tu, piqueteiro, o que tu tem feito aí para te autoconhecer, para conhecer a si próprio, meu querido? Ah, mas agora tu botou a responsabilidade pra mim, né? Tipo, Tira. Bom, nessa confusão toda que estamos passando, só que essa confusão já não é de agora, né? A questão da sociedade já está muito tempo confusa. Há muito tempo eu já venho buscando esse autoconhecimento, mas agora realmente se intensificou. E realmente a leitura, eu tenho lido muito mais, quase um livro por semana eu tenho lido. Nossa, que coisa boa. Isso é maravilhoso. Tenho lido, Fran, quase um livro por semana. Eu coloquei um objetivo comigo. E como eu venho da questão da música, que eu estudo um instrumento, eu tenho muita disciplina. E aí o que eu fiz? Autoconhecimento. Comprei alguns cursos sobre prosperidade, né, para entender a questão da prosperidade de um modo geral. E nesse curso foi tão lindo, está sendo tão lindo, que eu estou me conhecendo melhor, sabendo os meus limites, sabendo me respeitar. E sim, o que eu tenho feito? Pela manhã agora eu não dou mais aula, então às vezes eu durmo muito tarde e acordo mais tarde, tiro tempo para meditar, tiro tempo antes de acordar, respirar muito fundo, já começar o dia agradecendo, né? O poder da gratidão é muito forte. Muito forte. O que eu tenho feito realmente é essa busca, muita leitura e o mais gostoso, o que eu percebo assim, né? Falando do conhecimento que eu estou tendo ao meu respeito, eu estou me respeitando mais porque eu também estou conhecendo a atitude das outras pessoas através do meu autoconhecimento. Então, muitas vezes eu queria mudar, às vezes, um amigo, a própria família, e agora realmente eu respeito eles, como eles são. E aí, naturalmente, o meu autoconhecimento e a minha vida fica muito mais leve, e cada momento do dia eu aproveito. Agora mesmo conversava com um amigo meu, que é da Bahia, e eu falei para ele, Tchê, eu faço, todos os dias eu tiro tempo para leitura, para tomar um chimarrão, para ligar para um amigo, para ler um bom livro, para fazer exercício físico, para me alimentar, para pegar um sol. Então, o meu autoconhecimento está sendo baseado nisso, né? Buscando a prosperidade no sentido amplo, né? A prosperidade de várias maneiras. Então, e aí é uma busca constante. Leitura. Eu tenho buscado pessoas que falam sobre isso. Leio todos os assuntos de livros, desde sobre música, sobre autoconhecimento pessoal, enfim, essa é a minha busca diária, né? Muito legal. E aí, casalzinho, e vocês? Isso que o Piquete falou, posso chamar Piqueteiro, de Piquete? piqueteiro. Isso que ele falou, eu achei muito, muito legal, e exatamente sobre isso, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem muitas vezes é a gente aceitar as pessoas como elas são. Então, e esse processo eu acho muito bonito. Eu acho que é uma das questões mais importantes, são mais difíceis também, mas é mais importantes, é um passo mais perto da nossa paz, né? De um processo com menos estresse, etc. Então eu achei muito legal essa parte. E essa parte não, tudo, né? Tu falou. Eu me identifiquei muito com o que tu falou, achei um processo muito legal. E eu acho que a quarentena acaba também trazendo muito esse fator, abriu muito, pelo menos a minha mente, assim, em relação, tipo, a coisas que eu não via antes, porque
Para quem não sabe, a gente tem uma agência de marketing digital também e a gente estava com muitos clientes. E que era algo bom, só que hoje eu considero... a gente perdeu bastante clientes no início da quarentena, por conta, né, que todo mundo se desesperou ali de início, por conta que não sabia o que ia ser e tudo mais. Mas hoje eu meio que sou grata por conta disso, porque hoje eu consegui enxergar muitas coisas que eu precisava enquadrar na minha vida para que eu pudesse ser muito mais feliz. Como, por exemplo, tirar um tempo para exercício físico, tirar um tempo para meditar, tirar um tempo para ler, tirar coisas para mim, que eram coisas que eu precisava entender em relação a mim. E também eu acabei mudando, eu continuo com a agência e tudo mais, mas acabei mudando de trabalho. E hoje eu tô encantada com o que eu tô fazendo, tô realmente feliz. Claro que o orçamento não tá realmente o mesmo, mas é questão de tempo e eu acho que é como se começasse tudo de novo. Então, na verdade, eu sou grata por ter... por estar tendo essa oportunidade. Claro que eu não tô romantizando a quarentena, é algo terrível, né? Só que foi pra mim, acabou me empurrando para que eu pudesse enxergar de outra maneira. Mas talvez eu teria enxergado também se não tivesse a quarentena e tudo mais. Só que eu precisei tirar o foco do dinheiro, em ficar recebendo toda hora e mesmo passando por vários perrengues e tudo mais, eu acabava só focando, não, eu preciso do dinheiro. Só que no momento que eu fui obrigada a não ter aquele dinheiro, foi quando eu comecei a enxergar outro ponto de vista. E a questão do autoconhecimento, que eu faço muito, eu tento sempre focar em meditar. Meditar é essencial pra mim. Às vezes, sei lá, se eu não tô meditando, coisa assim, fico uns dias sem meditar, eu já sinto muito, muito mesmo. Então, o processo de, às vezes, só parar e respirar mesmo, sem precisar escutar. Eu gosto muito de meditação guiada, mas, tipo, parar e respirar e ficar um tempo, assim, sem focar em tantos pensamentos, né? Focar um pouco no desacelerar, né, Lori? Exatamente, desacelerar e parar um pouco. Sempre falam que meditação é basicamente como se fosse várias nuvens. Só fica observando os seus pensamentos, mas não fica pensando neles. Então esse é um processo muito importante, assim, a questão de parar e respirar. O processo de exercício físico também. Acabou que um tempo atrás, um ano e meio por aí, eu acabei passando por uma compulsão alimentar, que foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei na minha vida. E só que foi algo que eu também sou completamente grata por ter tido, porque a pessoa que eu era antes, a pessoa que eu sou hoje, são completamente diferentes, porque hoje eu aprendi a me amar de verdade. Aprendi a realmente gostar de mim, a ver que diversas outras qualidades, a me respeitar, a conhecer meu corpo, a conhecer o que eu quero. Enfim, foi uma infinidade de coisas que eu aprendi e que foi algo muito difícil para mim, mas que hoje eu sou completamente grata. Eu entendo que ela tenha sido essencial para que hoje eu pudesse me amar e realmente conhecer o que eu quero, quais são os pensamentos, quem que eu quero por perto. Enfim, então foi um processo de autoconhecimento que também foi meio que um empurrão da vida, mas que hoje eu sou completamente grata. Muito legal, muito legal. Bom, eu confesso que eu não, antes de começar a namorar a Lori, foi ela que me apresentou a meditação. Eu não tinha o hábito de fazer isso e às vezes sou tão agitado, o pensamento tão a mil, que é difícil parar ali 5, 10 minutos, mas confesso que isso é algo que nem o Paulinho falou, que a gente precisa desacelerar às vezes. A velocidade do mundo está tão rápida, é tanta informação, é tanta notícia que a gente vê, que se a gente ficar nesse 220, no caso, o tempo inteiro, a gente sofre crise de ansiedade, a gente se atrapalha e eu acho que o processo de autoconhecimento, comentando isso que a Lori falou, eu acho que é isso de se conhecer cada vez mais e buscar ser uma pessoa melhor a cada dia que passa. Eu acho que isso, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, um mundo tão polarizado, tão dividido, onde praticamente as pessoas ficam brigando praticamente por tudo. Então, procurar se conhecer melhor, buscar testar ser uma pessoa melhor a cada dia, acho que é essencial. Entender o lado do outro, ter mais empatia. Eu acho que isso é algo que está faltando muito, 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 muito em muita gente. E acho que é muito importante a gente ter esse autoconhecimento e desenvolver cada vez mais a empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que todo mundo tem realidades diferentes. E
fazer coisas que a gente gosta de fazer, tipo, que nem eu adoro, que nem a Fran, o Paulinho, a Loura falaram que, se não meditar ou não ler, que nem o Picoteiro falou, tipo, já começa a dar aquela coceira interna de que, eu tenho que fazer isso. Pra mim, isso, a Loura até já sabe o que eu vou falar, pra mim isso é videogame. Eu sabia também. Mas eu também sabia. Todo mundo já sabia que conhece. Eu também sabia. Pra não ficar fora, né? E é realmente isso. Eu acho que as pessoas elas estão tão centradas em fazer aquilo, tipo, acordar, trabalhar, almoçar, que elas pararam de muitas vezes buscar fazer algo que elas realmente gostam e tirar aquele tempo, seja para elas, seja meditar, seja ler. A gente também medita e lê muito mais do que a gente fazia, muito mais do que a gente lia antigamente. Mas fazer coisas que nem o meu pai, o hobby dele, o que faz ele feliz é pescar. Então, ele adora isso. Então, para ele é o que faz bem para ele. É aquilo que é basicamente uma meditação para ele. Assim como jogar videogame também para mim é uma meditação, que é algo que o tempo que eu tiro para mim, eu praticamente esqueço do que está acontecendo do lado de fora, sabe? Então, acho que tirar esses tempos, esses momentos, pra gente é fundamental pra gente se conhecer também. O que o Fernando falou, eu acho muito, muito legal e muito importante, porque muitas vezes a gente acha, o processo de autoconhecimento, vou meditar, coisas assim, e pensa que é só isso, mas não precisa necessariamente ser chato, né, Lore? Pode ser uma coisa divertida, né? Não, exatamente. É incrível, claro, que eu quis dizer que daqui a pouco a pessoa pensa, mas eu não gosto. Tem gente que não gosta de ler, cara. Eu escuto muito das pessoas que me seguem, olha que eu sou escritor. Paulinho, eu não gosto de ler, mas vamos dizer que a pessoa acha chato ler, que eu acho maravilhoso. E tem gente que acha meditar, por exemplo. Então, é isso. Sim. A pessoa pode encontrar algo que ela ache melhor, né? Como o caso do Fernando videogame. É igual o pai do Fernando. O pai do Fernando é exatamente esse caso. Ele não gosta de meditar, ele não gosta dessas questões. E ele encontra a paz dele pescando. Exatamente. Porque é incrível, sabe? Eu mesmo peguei e falei pra ele, olha, a tua meditação é pescar. Isso. Não precisa... Porque muitas vezes a pessoa se força a fazer isso só porque é algo que traz um benefício e tudo mais. Mas muitas vezes a tua paz tá em outra coisa, que é pescar, que é jogar videogame, que é... Exatamente. Então... E é como o Milagre da Manhã também traz. Não é que tu tenha que acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Tu tem que adaptar aqueles hábitos dentro da tua rotina. Não precisa ter um horário específico ou tu precisa acordar muito mais cedo, sabe? É questão de adaptação, é ver o que te faz bem de verdade. Pra mim, esse processo tem sido, até falei pra França, a gente entrar ao vivo aqui, que é corrida, né? Cara, eu me tornei um viciado em correr. É o esporte que eu mais pratico de longe. E aí eu tava comentando, eu tô com uma lesão atrás do meu joelho, e aí hoje o meu fisioterapeuta falou, cara, hoje tu não vai correr. E hoje tava um dia de sol, a gente passou... no momento que gravamos esse episódio, é final de agosto. Então nós passamos por um mês assim, frio, chuvoso. E aí essa semana abriu o sol, e aí o cara disse pra mim, não vai correr essa semana. Cara, hoje eu tava subindo pelas paredes, a falta que eu tava sentindo, né? Então é legal. Sim. Até dentro desse processo, uma coisa que eu aprendi me conhecendo, que a gente tem a impressão que quando a gente fala uma dependência, um vício, são só coisas negativas. O cara, sei lá, é alcoólatra ou é viciado em cigarro, mas tu tem como desenvolver bons vícios, né? Os bons vícios, como, por exemplo, praticar exercício todo dia. Cara, eu posso dizer hoje que sou viciado em exercício. Isso é uma coisa que só tem a trazer benefícios, né? Mas dentro do que o Fernando falou aí, gente, eu tenho uma teoria que até falei na live que eu fazia ontem no meu Instagram, que é o seguinte: a experiência de viver, na minha concepção, você ser feliz ou ser infeliz é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. É muito mais o que tu sente na vida que tu leva do que a vida que tu leva em si. E aí eu dei um exemplo. Tem pessoas que podem ter muito dinheiro, serem, sei lá, milionárias e serem infelizes, como tem aquela pessoa que tem muito pouco, tem o suficiente para comer o seu arroz e feijão todos os dias, só isso, nenhum luxo na vida, e é muito feliz, né? Então, é isso que a Lori falou no início, que a quarentena, veja só, uma pandemia, que é uma coisa horrível, trouxe para a Lori coisas
positivas, né? A coisa da compulsão alimentar, que é um transtorno terrível, mas mesmo assim a Lori conseguiu sair com uma lição positiva dali, né? Que talvez não teria... Então eu acredito e gosto de acreditar que as experiências negativas, elas são importantes e necessárias, né? Pra gente se conhecer, pra gente atingir um nível, vamos dizer, ruim e ver... Não é por aqui que eu quero ir. Então, quando a gente sabe o que a gente não quer, é mais fácil encontrar o que a gente realmente quer. E isso tudo, né, Paulinho, tá em tu ressignificar as coisas ruins que acontecem na tua vida. Porque naquele primeiro momento, nós só conseguimos ver os pontos negativos de tudo aquilo. Só que nós só estamos onde estamos hoje por conta de todas as experiências que nós passamos. Então é aquilo de não ficar julgando e se apegando àquele momento, mas sim ressignificar, que é o que a Lori acabou fazendo. Ela ressignificou algo que foi muito negativo e que prejudicou ela em algo tão belo que fez ela ter a mente que ela tem hoje, sabe? E isso também faz parte do autoconhecimento. Ressignificar as coisas que acontecem na vida. Com certeza. Concordo plenamente. Foi um processo que muito tempo eu fiquei cega e não via, só ficava... Mas hoje eu vejo, hoje eu consigo ressignificar tudo isso. Mas talvez tu não iria ver nunca, né? Uma das coisas que eu até escrevi essa semana sobre isso, um texto, é justamente isso. Não adianta ninguém te dizer, cara, não vai por ali que ali é errado, não vai por ali que ali é errado. Tu nunca vai conseguir entender de fato até tu ir ali, ver que é errado e aí conseguir, eu tive a minha própria experiência. Eu sempre fui muito a favor da experiência de vida, entendeu? E hoje eu vejo uma época da minha vida eu me lamentava muito por erros passados, tipo, nossa, como eu era estúpido, como eu errei tanto. E hoje eu vejo assim, cara, eu quero errar o máximo que eu puder para daí aprender a partir dos erros, né? Eu acho que quando a gente vê dessa maneira facilita um pouco o processo. Nossa, demais, demais. Olha o que os nossos pais fazem na nossa adolescência, dizendo pra gente não fazer isso e fazer aquilo. E no fim a gente vai lá e faz o que não era pra fazer. Errado. Mas eu acredito que seja o melhor. Tudo errado. Tudo contra. Exatamente. Não, e querendo ou não, cada pessoa tem um momento de despertar dela, né? A pessoa pode ficar pode passar por diversas circunstâncias e talvez não acordar e vai voltar pro ciclo de novo. A vida vai te levar sempre daquele ciclo até uma hora tu despertar e ver que aquilo não é o teu caminho. E que tu pode fazer de outra maneira e seguir tua vida. Então, eu acredito muito nisso. Isso aconteceu comigo com a terapia. Eu fiz terapia, psicanálise durante 1 ano, quando eu tinha 15 anos, que foi em um momento bem conturbado da separação dos meus pais. E aí, depois disso, eu parei, porque o tratamento tinha chegado ao momento certo. E aí... eu não sabia que existiam outras possibilidades de terapia na vida. Então, eu fui muito contra mim mesma para voltar a fazer terapia, porque eu achava que ia ser igual ao que tinha acontecido já. Me traziam muitas lembranças negativas, então eu tentava diminuir esses gatilhos, digamos assim. Só que no fim, eu vi que existem outros tipos de terapia e uma das melhores coisas que eu fiz no ano passado foi ter retornado para terapia. Faz mais de 1 ano que eu faço. Agora eu pausei por conta da pandemia. Só que eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por esse processo, talvez eu não tivesse mudado os meus hábitos, talvez eu não estaria tão bem com o início dessa pandemia, porque infelizmente eu acabei perdendo clientes também. Então o meu financeiro, que era para estar em um dos melhores momentos, hoje está em um dos piores momentos. Só que eu tento não pensar muito nisso, porque não tem a ver com a minha competência como profissional. É algo muito maior do que eu e que eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle sobre as minhas emoções em como agir com tudo isso que está acontecendo. Então, quando alguém me pergunta, mas como é que tu tá com relação financeira? Cara, tô fazendo o que eu posso com o que eu tenho. E eu não vou ficar pensando nisso, porque isso só vai me levar para baixo, isso vai me deixar mal, isso vai me deixar ansiosa. E eu tô focando mais nos meus hábitos. Eu vivo todos os dias, um dia de cada vez, fazendo todas as coisas que eu venho fazendo, para não deixar isso me afetar, sabe? A gente tem que controlar a nossa mente quanto a isso. E assim como exercício físico, a mente também é um treino. Sem dúvida. Tu falasse aí agora na questão da pandemia de clientes. Ô Piqueteiro, tu que é professor, como é que foi o processo aí no começo da pandemia? Que parou, né? Os alunos de todos foram a 0 nas primeiras semanas. E aí, como é que tu faz pra ir voltando? Como é que tu lidou com isso aí, cara? Bem,
nessa busca de autoconhecimento, eu comecei a refletir e nesse estudo que eu comecei a fazer sobre prosperidade, uma das coisas que mais me chocou e eu entendi e aprendi que tudo na vida a gente atrai. Então, nesse momento eu percebi, bom, eu atraí, né, aqueles alunos, atraí, digamos assim, muitas coisas ruins que aconteceram nessa pandemia. Só para vocês entenderem a questão do que eu atraí. E quando aconteceu, eu pensei assim, entendi. Teve um amigo meu aqui em casa, ele teve um acidente de carro, ele ficou com o braço machucado. Aí ficou aqui em casa uns 2, 3 dias. E eu, como não estou acostumado com gente aqui em casa, eu moro sozinho, não estou acostumado com alguém aqui junto comigo, me incomodou um pouco a presença desse meu amigo. E ele estava com o braço enfaixado, né, o braço esquerdo. E aí eu estava um sol lindo, eu fui armar uma rede para ele aqui atrás de casa, no pátio, e onde tem 2 pilares de cimento. Coloquei a rede essas de deitar, né? Vou experimentar. Quando eu deitei, um desses pilares veio contra mim. Caiu contra o braço e contra a minha mão. Quando caiu em cima da minha mão, na hora, já fiquei tonto, né? E naquele momento, mesmo assim, eu já dei gratidão por não ter quebrado o braço. E naquele momento eu consegui levantar e pensei comigo, alguma coisa eu preciso aprender com isso. E depois, refletindo sobre isso, fazendo uma análise dos meus pensamentos mesmos, eu atraí essa questão realmente. Porque aquele meu amigo estava me incomodando tanto, a presença dele, porque eu não conseguia ficar, eu não estou habituado com alguém aqui perto de mim, né? Todo dia em casa, então eu passo o dia inteiro estudando e lendo. E depois, lendo sobre autoconhecimento, eu percebi que realmente eu atraí aquele pensamento que eu tinha, que aquele amigo não estava bem. E uns dias antes, olha só que maluco isso, né? Olha só que coisa maluca isso, Luiz. Uns dias antes, eu estava com essa rede, e essa rede a minha mãe pediu para mim, dá para mim que eu levo para casa. E eu fui grosso com ela. Eu fui grosseiro com a minha mãe. Não, mãe, eu não vou te dar, eu vou dar para outra pessoa, assim, fui grosso com ela. E quando aconteceu aquilo ali, aconteceu essa questão de cair, e eu fiquei com medo, fiquei um mês praticamente sem tocar, eu comecei a refletir que realmente aquilo ali foi uma lição para mim e eu atraí tudo aquilo. E a partir daquele momento eu comecei a filtrar os pensamentos. A Fran falou a questão dos pensamentos negativos. Quando aconteceu a pandemia, eu comecei a escutar as notícias e eu comecei a ficar com medo das pessoas. De as pessoas chegarem perto, né? Teve uma vez que a minha mãe esteve aqui em casa e eu não dei um abraço nela porque estava com medo. Aquilo foi uma das maiores dores que eu já senti na vida, de não poder um abraço na pessoa que te gerou. Até a gente fez uma música a respeito disso. E aí o que eu fiz? Não quero isso para mim. Eu vou focar no positivo. Vou estudar, vou ler mais, vou estudar mais. Aí como eu não podia tocar, o que eu fiz? Nossa, li mais ainda. E caí em cima dos livros, nos cursos que eu comprei, e comecei a pensar no positivo. E por incrível que pareça, os alunos começaram a voltar, o dinheiro começou a vir de vários lugares. Depois do curso que eu li, comecei a ler muitas coisas. E eu percebi, e aí a minha namorada, quando a gente começou a namorar, porque ela é formada em holística, e falou em energias e coisa e tal. Eu pensei comigo, ela tá doido com energia? Que energia? Agora eu consegui compreender essa questão de energia, que a gente atrai as pessoas. Então, para mim, no início foi difícil. Depois eu comecei a lidar com tanto positivismo que eu não deixava com que as coisas ruins me infiltrassem. E faço até hoje isso, né? Eu não foco no negativo. Eu sei que tem tantas coisas boas no mundo, talvez uma porcentagem ter tanta coisa ruim, mas eu foco no positivo. E através disso, eu consigo ajudar os familiares, os meus amigos que muitas vezes não têm financeiramente. Hoje eu comprei um tênis All-Star que nunca mais tinha usado, de um amigo meu que precisava estar sem trabalho. Eu comprei o tênis para mim, eu estou me sentindo um palhaço, geralmente, né? Faz muito que eu não uso. Então eu penso no positivo e faço com que as pessoas ao meu redor
através de uma palavra, fiquem melhores. Né? Assim que eu estou lidando com isso tudo. Legal. Legal, muito legal. E é muito aquilo, né? Que quando tu pensa assim, a tua vida acaba se tornando mais leve, as coisas ficam mais fáceis e tu consegue expandir, como tu disse, para todas as pessoas que estão na tua volta. Isso reflete e as pessoas percebem o teu posicionamento diferente e acabam absorvendo essa energia boa também e assim vai indo um efeito dominó. Vai passando, assim como a raiva e os sentimentos ruins são transmitidos e refletidos nas outras pessoas, as boas também são assim. Então, quanto mais a pessoa for assim, mais expande essa luz e vai contaminando os próximos e, consequentemente, é um ciclo sem fim. É maravilhoso isso. É muito legal porque isso fica totalmente acima, isso eu falava até. Esses dias eu fazia uma live no meu Instagram e uma menina entrou lá e a pergunta dela foi muito específica. Ela perguntou qual era a minha religião. Ela estava curiosa para saber se eu era da mesma religião que ela, que ela era da religião evangélica. Ela queria saber se eu era também, porque ela não disse, mas me deu a entender que se eu não fosse, poderia ser um empecilho para ela me seguir, né? E aí eu disse, e eu comento muito sobre esse negócio de energia e tal, e aí o meu posicionamento foi justamente falar sobre isso, que é o seguinte: isso está acima de... as pessoas às vezes associam isso a pensamentos, vamos dizer, de religião ou crenças e tudo mais. Isso está acima de qualquer coisa. Isso vale para a pessoa, seja ela religiosa ou seja ela, se o cara for ateu, por exemplo, indiferente mesmo, tanto faz, porque é uma coisa que está acima disso, porque é justamente o que a Fran falou. Tem gente que a gente brinca aqui, eu, por exemplo, tenho uma tia minha que a gente diz, parece que quando ela chega no ambiente, ela acaba alegrando todo mundo que tá ali, independente de como tu tá. Tem pessoas que carregam isso, né? Então é muito legal porque isso é uma coisa, na minha opinião, assim, irrefutável. Não tem como tu dizer que não existe, porque realmente existe. Quantas vezes, né, a gente já chegou num lugar e disse, mas parece que tá todo mundo meio brabo aqui, meio nervoso, o clima tá tenso, e o mesmo vale pro contrário, né? Às vezes, a gente tá num dia ruim e tal, encontrando um amigo, daqui a pouco, num olhar, trocar uma ideia, parece que o dia melhora. Já, né? Melhora. Então é muito legal, porque essa questão de energias, eu também, assim que nem o piqueteiro falou aí que a namorada dele se formou em holística, e ele chegou a pensar que energia era bobagem e tal. Eu também já cheguei a falar isso na minha vida, cara. Dizer, não, mas isso aí é papinho, isso aí é papinho que não existe. Cara, é real. E outra coisa, que também, eu volto a dizer, isso aí tá acima de qualquer crença, seja pessoa religiosa ou não, né? Isso aí tá acima disso, é indiferente. É a questão da gratidão. Gente, quando eu falo, também converso muito com o pessoal que me segue sobre gratidão, é uma outra coisa que eu dizia, nossa, isso parece bobagem, seja grato. Aí tu começa, mas dá uma chance pra coisa que tu não acredita, né? Eu sempre penso assim, dê uma chance pra aquelas coisas que você acha bobagem. E aí eu pensei, vou começar a agradecer, cara, pelas pequenas coisas. E eu costumo dizer as pequenas coisas mesmo, como ter um teto, ter alimentação, tu poder ter amigos, tu poder ter alguém que se importe contigo. E quando é muito maluco, que é um efeito dominó mesmo. Quando tu agradece por uma coisa, tu acaba ficando feliz por ter aquela coisa e parece que se torna muito mais fácil ter mais coisas, né? Às vezes as pessoas passam a vida inteira buscando a felicidade, eu vivo uma vida infeliz, e é muito injusto porque comigo nada bom acontece. Sim, mas obviamente que não vai acontecer, porque com pouco que tu tem, tu não consegue ser feliz, então não vai ser nem com muito que tu vai ser, né? Sabe que eu tô lendo o livro Segredo de uma Mente Milionária, e foi um dos melhores livros que eu já li. Eu não acredito nisso! Eu não acredito! Que foi? Você também tá lendo? É maravilhoso, né? É muito bom. É muito bom. Agora o que o Paulinho tava falando é exatamente sobre isso. Sobre a questão do universo. Que, por exemplo, ele tava falando de questão de economia e tudo mais. Ele citou no livro, que o autor citou no livro, que no momento que tu não aprender a cuidar do teu dinheiro, que tu não aprender já o que tu tem, mesmo que seja pouco, o universo nunca vai te presentear com mais, porque o universo só te presenteia com aquilo que tu já sabe cuidar, com aquilo que tu já cuida muito bem.
E se tu souber cuidar, se tu atrair também, eu sou muito, sério, eu confio muito no universo mesmo, assim. E no momento que tu souber cuidar, o universo tem coisas maravilhosas separadas pra ti, sabe? Então, e não só em questão de dinheiro, isso já me fez pensar em relação a tudo, assim. Sobre várias questões que muitas vezes a gente fica preso naquilo. E, na verdade, tem coisas muito melhores para que podem... talvez tu tenha que passar por aquilo para que dê uma expansão na tua mente, para que tu veja que tem coisas muito melhores e que o universo está separando algo muito legal. Então, todo dia, esses dias eu vi na internet e era um vídeo falando sobre... muitas vezes a gente fala que acredita no universo e tudo mais, mas lá no subconsciente a gente realmente tem uma dúvida. E dela falou, tipo, então faça um teste. Imagine alguma coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. E aí, espera uns dias e tu vai ver essa coisa, de qualquer forma. E eu pensei no arco-íris. E no momento que eu abri o TikTok, a primeira coisa que era um arco-íris. Era a primeira coisa. E daí eu senti, tipo, eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu senti, sei lá, tipo, um negócio muito especial, assim. E daí teve pessoas que comentaram, eu vi borboleta, uma borboleta azul. Não necessariamente na rua ou coisa assim, mas viu de alguma forma e tu vai saber que aquilo é o que tu buscava. Como então, pedir um sinal e tu saber que aquilo é o sinal, né? Então a gente tem que pedir mais sinais para o universo, sabe? Tipo, por exemplo, todo dia quando eu acordo, agora eu falo universo, eu tô preparada para as coisas maravilhosas que tu tem para me mostrar. Eu tô preparada porque tu tem que me mostrar. Então, dessa forma, quando tu tá aberta a receber as coisas, a receber as coisas boas, ou também, né, de aprendizado, então tudo já começa a conspirar para isso. Sabe que eu vi isso que a Lori falou também. Eu até anotei para estar fazendo isso hoje e acabei não fazendo, porque eu não tenho esse hábito. Então eu tenho que ir aos pouquinhos todos os dias para tentar fazer isso, porque é a lei da atração, né? É botar aquilo na mente e a visualização chamar. É que o livro fala do a visualização da manhã, também. Que é tu visualizar. Visualize-se. Eu tenho uma coisa comigo e há muito tempo, cara. Quando eu li este livro, agora em 2019, O Milagre da Manhã, inclusive recomendei para meio mundo de gente já, eu fiquei muito feliz por ter reencontrado uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente e parei. Não sei, a gente vai chegando na vida adulta e vai parando de fazer algumas coisas sem motivo algum. Eu gostava de ler livros do tema Lei da Atração ou Positividade desde adolescente, sempre me despertou a atenção. E uma coisa que eu fazia quando eu estava no ensino médio, ali primeiro, segundo ano, pessoal, oitava série, a gente é adolescente ainda, nessa época aí, que eu me lembro de estar numa conversa com uma menina que dizia, eu rezo todas as noites, e tu o que faz? Eu disse, cara, é muito maluco, o que eu fazia era assim, em vez de eu rezar ou pedir, que geralmente as pessoas pedem, eu agradecia, por exemplo, assim, eu queria que acontecesse tal coisa na minha vida até o final do ano, assim, vamos botar um exemplo aí, vou te dar um exemplo do que eu estou vivendo agora. Eu estou querendo que o meu perfil lá no Instagram cresça para que a minha mensagem chegue em mais pessoas. Ao invés de, vamos dizer assim, pedir que eu possa atingir mais gente, eu agradeço por já ter conseguido. Mesmo que eu não tenha aquela coisa, eu tenho a prática de agradecer como se eu já tivesse conseguido. Porque isso faz com que, não sei, no meu cérebro parece que eu já consegui. Se eu já consegui, parece que inevitavelmente eu vou acabar conseguindo, entendeu? Eu faço meu cérebro acreditar que eu já tenho aquilo ali. E era uma prática que eu fazia na adolescência, parei, agora voltei a fazer. E, gente, é muito maluco, porque que nem a Lori falou aí, a história do arco-íris. Pensa no arco-íris e dali 2, 3 dias ele vai aparecer de alguma maneira. A gente visualiza as coisas e parece que a gente atrai as coisas. Isso aí eu acho que é uma das coisas mais malucas e também mais legais. E são pequenas atitudes que fazem com que a gente mude o pensamento, né? O Piqueteiro comentou sobre o positivismo, de ver o lado mais positivo das coisas. E isso eu encontrei na meditação. Eu fiz durante 21 dias meditação com a prática do Deepak Chopra. E sempre tinha um exercício para estar executando. Todos os dias tinha uma meditação e um exercício sobre abundância, que consequentemente tinha muito a ver com autoconhecimento. Depois que eu passei por esses 21 dias,
parece que juntou o positivismo com a lei da atração. Porque logo nos primeiros dias, uma nova cliente entrou em contato comigo, fez um orçamento e fechou negócio. Legal. E eu já estava em outra sintonia, sabe? Eu não estava mais na sintonia de antes. E após essa experiência dos 21 dias, eu achei tão incrível que eu queria reiniciar esse ciclo. Então, o que eu fiz? Eu comentei sobre isso no meu Instagram e 26 pessoas se interessaram pela prática. E domingo, nós encerramos os 21 dias de ciclo com eu mandando todos os dias a meditação e os exercícios. E foi muito legal, porque o último dia eles mandam um feedback de como foi a meditação. E é incrível, sério. E foi uma atitude pequena que eu tive e eu consegui atingir outras pessoas com isso, sabe? Porque me fez tão bem que eu queria compartilhar aquilo e realmente eu consegui compartilhar. Dia 1º de setembro eu vou começar um novo grupo, novamente, e outras pessoas que já estão nesse grupo querem reiniciar o ciclo. Então, tá tudo muito junto, sabe? Da mesma forma que a gente consegue ir pro fundo do poço, nós conseguimos também nos reerguer e sair. Só que é um trabalho diário pra gente não tá voltando pra ele. Porque eu acredito que todos vocês já tenham chegado nele em algum momento da vida. Só que devido a esse momento, é o que nos faz estar agora com esse grande pensamento e essa grande evolução. Com certeza. É isso. Toda essa questão de positividade que o piqueteiro, desculpa. Aí, é ruim, no começo eu também me enganava. Piqueteiro, agora foi. Agora firmou, o Fernando. Agora gravou aqui. Piqueteiro. Piqueteiro falou de positividade. Não comentei antes de tantas notícias ruins, tanta coisa ruim acontecendo. E basicamente as pessoas são levadas por essa onda de negatividade e ficam muito fixadas no jornal, nas notícias ruins, que elas esquecem do lado bom da vida, sério. Tem uma propaganda que eu acho sensacional da Coca-Cola, que é Os Bons São Maioria. Que é uma propaganda antiga, que é sensacional essa propaganda, que dela mostra que para cada pessoa, não sei o quê, para cada arma, no caso, tem não sei quantos ursinhos de pelúcia. Então, a gente enxergar isso, que os bons são realmente a maioria, só que infelizmente às vezes a gente não valoriza esses bons, no caso. E às vezes a gente não vê esses bons na mídia, ou nas nossas redes sociais, enfim. E eu acho que isso de focar nesse lado, no lado bom da vida, focar nas coisas boas que ela te traz, eu acho que é essencial pra gente se conhecer melhor e pra levar uma vida mais leve, né? Eu acho que focar sempre no lado ruim, a gente não tem como sair do fundo do poço e só enxergar o lado negativo das coisas. Nem ver só as notícias ruins. Em vez de ver jornal durante o meio-dia, durante o horário do almoço, a gente sabe que o jornal é tomado de notícias ruins, né? É sensacionalista, e então focar em outra coisa, olhar outra coisa, assistir outra coisa. Então desliga a TV e só almoça, conversa com a pessoa que está do teu lado, tem aquele momento para fugir desse lado, sabe? Da negatividade das coisas. Focar, então, no positivo, eu acho que é fundamental pra gente levar uma vida mais leve, como eu falei antes. Esse final de semana ocorreu uma situação, alô mãe, sobre isso, que a gente tava conversando com a minha mãe e tal, e ela tava falando, eu tô muito decepcionada com as pessoas, porque tem muita gente ruim no mundo, não sei o que, daí a gente, meu padrasto, eu e o Fernando, a gente parou e começou. Tá, mas quantas pessoas boas tem no mundo? Por exemplo, aquele caso que aconteceu do delivery, do motoboy, do iFood, do xingou e etc. Sim. Ele teve aquele cara ruim, mas quantas outras pessoas boas foram que ajudaram ele, sabe? Que deram, porque depois ele recebeu dinheiro, uma vaquinha, recebeu moto, etc. Então, quantas pessoas boas em meio a uma ruim que teve nessa situação, sabe? Então, muitas vezes, às vezes acontece, eu realmente também, às vezes acontece a gente acabar muito enxergando esse lado, só que daí a gente se puxa e volta. Exato. A gente conversa, chama um amigo pra conversar. Às vezes eu não tô muito legal também, eu mando mensagem pra Lori, às vezes ela não tá legal, ela me manda mensagem. E tu tá se alimentando com essa positividade, sabe? A gente não tá 100% todos os dias, isso é humanamente impossível. Nós temos os nossos dias ruins. Só que aí a nossa convivência é que vai nos ou botar pra cima ou nos botar pra baixo.
Por isso que a gente tem que cuidar muito bem quais são as nossas companhias. Sabe aquela coisa dos pais dizendo, ai, olha com quem tu anda? Isso é muito real, sabe? A gente se contamina com as pessoas. Aquela história da média, né? A gente acaba entrando na média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, Exatamente. se a gente tá convivendo com 5 pessoas, as 5 pessoas mais próximas nossas são baixo astral, cara, tu vai ficar baixo astral inevitavelmente. Então não é claro, obviamente, não é virar as costas para as pessoas ou ignorar as pessoas, claro, não é isso, mas é tentar filtrar um pouco. Às vezes, vamos dizer assim, enquanto a gente está, curiosamente somos 5 aqui nesse momento, mas nós estamos nós 5 aqui. Que me deu agora 5, claro. Nós 5 estamos passando aqui, vamos dizer que vão passar 1 hora da nossa terça-feira juntos e vão passar 1 hora sempre a cada, sei lá, quinzena ou semana que seja, mas o que eu quero dizer é que a gente poderia estar passando essa hora com outro grupo de pessoas que daqui a pouco ia estar em outra vibe, falando outras coisas, e isso vai acabar inevitavelmente influenciando, né? Vocês falaram, gurias, e o Fernando também, do primeiro episódio que a gente fez, que o piqueteiro não estava ainda, que aquilo só... A gente fez acho que era março ou fevereiro, né? Nós estamos em agosto. E aquela única hora que nós passamos junto há 6 meses atrás, parece que repercutiu durante muito tempo nas nossas vidas. Assim, todos nós, verdade. Parece que tivemos uma mudança. Eu vejo por mim, eu comecei a mudar muita coisa depois daquele nosso papo. E talvez hoje, aqui, essa nossa conversa aqui, ter escutado vocês, vai fazer eu também mudar. Então é muito legal a gente estar frequentando espaços de pessoas e conversas que somem, que agreguem. E a gente tem uma tendência também de focar no negativo, né? Eu conversava sobre isso com meu pai esses dias. Meu pai tá crescendo muito, o canal do YouTube dele tá se dedicando muito. E aí esses dias ele recebeu no mesmo vídeo, tipo assim, 20, 30 comentários: tu é o melhor, tu é o maior, tu é o melhor. Cara, o único que ele tinha respondido era um cara que dizia assim: cara, tu é muito ruim. Aí ele falou, respondeu o cara, né? Ficou brabo. Aí eu falei, tu vê como uma coisa a gente isso, eu tirei o exemplo dele, mas eu também já fiz isso nos meus trabalhos. Vai lá 30 pessoas e elogia teu post. Nossa, tu é bom. Cara, tu é legal. Cara, adorei. Cara, tu me fez bem. Aí vai uma pessoa e diz assim, você é um lixo. Qual que vai ser que tu vai responder? O negativo. Porque a gente tem uma mania de, não sei, focar mais no negativo. Parece que impacta mais a gente. Talvez por isso que nos jornais, que nem o Fernando falou, tu vai ligar o jornal na hora de almoçar, caramba, tu tá ali comendo e ouvindo falar em morte, em assalto, em roubo. Porque daí a gente conversava aqui em casa sobre isso esses dias. Por que será que a notícia ruim a notícia sempre é ruim, praticamente, né? De 1 hora de um jornal, você vai ver 5 minutos de notícia boa só, né? Porque é humano, eu acho que a pessoa focar no negativo. Então a gente tem que se policiar e fazer um trabalho, vamos dizer assim, sair do automático e parar de focar no negativo. Esse exemplo que o Paulinho deu de responder só o comentário negativo, logo me veio à mente aquela história de a gente pede comida ou a gente vai num restaurante e a gente é bem atendido. Às vezes a gente sai do restaurante e vai embora. E daí a gente vai no restaurante e é mal atendido, ou acontece alguma coisa, a gente não gosta de comida. A gente, na hora, a gente reclama, seja no iFood, seja TripAdvisor, ou seja nas redes sociais. A gente não valoriza, muitas vezes, o bom atendimento, ou não valoriza o positivo. A gente só tende a criticar quando algo ruim acontece, e não elogiar. E isso é algo que a gente tem se policiado, muitas vezes, de, tipo, agradecer quando o atendimento é bom, quando a comida veio tudo certo, quando foi muito bom, ou enfim, elogiar, sabe? Não tentar sempre criticar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante também, valorizar as coisas boas que acontecem quando a gente vai a algum lugar, e as pessoas boas que nos atendem. Eu tenho um caso que aconteceu também, que do TikTok, tá tendo um resultado muito legal que eu tô tendo por lá também. E tem muitos comentários que eu tô recebendo. Muitos positivos, mas alguns negativos também. E aí eu pensei, não vou dar palco pra essa gente. Não. Aí eu vou lá e apago, sabe? Só que às vezes, daí vem, não, mas esse aqui eu vou responder. Aí eu... Tem aquela pulguinha assim, tipo, esse aqui vai. Daí o Fernando, não, pra que dar palco? Daí eu, vou lá e penso, vou apagar, então... Mas aí a gente fica se policiando, sabe? Tipo, pra não dar palco, porque tem muitas pessoas que estão procurando palquinho ali. Então, exatamente. Não dando palco, a gente não dá moral pra que ele dissemine muitas vezes a coisa ruim que tá dentro dele, né?
Exatamente. E também não levar pro pessoal, né? Também, assim, é aquela coisa do efeito dominó que nós falamos da bondade e também das coisas ruins. Eu tive um caso semana passada, uma experiência terrível com a imobiliária aqui do meu apartamento, só que eu deixei a pessoa me tratar do jeito que ela tratou, que foi horrível, e eu saí de lá de boas, assim, botei meu fonezinho, fui escutando uma música e não levei pra casa aquilo. Ela não estava num dia bom. Ela descontou todo aquele sentimento negativo dela em mim e bateu em mim, entendeu? Espirrou em mim. Só que daí eu decidi não levar esses sentimentos comigo. E eu não levei. Achei um absurdo? Achei. Compartilhei nas redes sociais? Compartilhei porque eu precisava de ajuda. Porque era um negócio que eu precisava de ajuda e não entendia. Mas em nenhum momento eu apontei dedo ou discuti com ela ou dei nome aos bois também. Eu apenas compartilhei aquela experiência e relatei como eu tinha absorvido tudo aquilo. Porque é um efeito dominó, não adianta. E eu não queria trazer aquela negatividade comigo. E era uma segunda-feira. Eu não ia estragar minha semana por conta disso, sabe? Muito menos o meu dia. Então eu optei por isso. Só que também vai das práticas que eu venho aplicando. Se fosse outro dia, eu poderia ter discutido com ela, ou metido pau, ou sei lá o que eu posso ter feito, entendeu? Mas eu resolvi lidar dessa forma. É isso aí. Ô Piqueteiro, tu ia falar alguma coisa ali antes? Eu acho que eu te cortei. Ai, que dó, não cortou Ai. nada. Não, a Fran falou algo realmente verdade. O que eu só queria para somar isso é o seguinte, na minha busca também que eu aprendi, muitas vezes quando alguém critica a gente, é mais sobre ele do que sobre a gente. Boa, é isso. Exatamente isso. Exatamente. Concorda com isso? Eu A vou pessoa dizer o que projeta a frustração dela, né? Isso, por exemplo, eu e minha namorada somos amigos há 20 anos, e agora a gente está namorando, coisa e tal, e aquelas coisas de, fulano de tal... que eu sou muito... Eu tenho até medo de a gente conviver toda semana, que vocês vão pegar um pouco da minha loucura. Tá? A loucura é muito boa. Uma loucura muito alegre, muito faceira, né? E aí, de vez em quando, tem dias que eu acordo 1 milhão, né? Já grudando um sapucaí, falando alto, tem dias que eu acordo... E aí, ela... Muitas vezes não tá... A mulher, como tem essa questão hormonal, muitas vezes não tá todo dia igual, né? Geralmente, nós homens acabam que... no meu caso, sempre estou praticamente igual. Nem todos os dias, mas basicamente sim. E aí, o que aconteceu? Ela me comentava, não, porque isso eu não gosto disso. E hoje, pelo fato de buscar autoconhecimento, eu sei que não é meu isso. Eu digo pra ela, querida, eu amo você, eu me amo, está tudo bem. E tem uma coisa, isso é seu, não é meu. Quando eu entendi isso, Fran, e Dori, e Fernando, e agora eu entendi todos os nomes agora. Quando eu entendi isso, Guris, eu não sofro mais. Quando a pessoa me critica, por exemplo, porque tu não toca nada, ou porque tu é feio, é mais sobre ele, não sobre ele. Aí, meu coração fica tranquilo. E muda muita coisa, né? Isso aconteceu muito comigo. Quando eu tive esse caso de compulsão alimentar, eu engordei. Só que eu não tinha engordado muito, eu tinha engordado um pouco. E daí teve um comentário que me falaram, que foi um que desencadeou bastante, assim. Que tipo, tu engordou, né? E aí eu disse, sim, pois é, tu tava magra e agora tu, tipo, engordou. E daí eu fiquei, tipo, aquilo mexeu comigo. Aí tá, daí depois vieram outros comentários que vieram, né? E só que eu tava dando bola pra aquilo. E eu não tinha me ligado que aquilo era sobre a pessoa e não sobre mim. Aí hoje... se uma pessoa chega e fala, eu só penso, tipo, é ela que tem que lidar com isso, não eu, Exatamente. sabe? Isso tá bem contigo, o problema não é problema, o problema é da pessoa, é isso mesmo. Exatamente. A gente tá passando de 50 minutos, 55 minutos já, quase uma hora, tempo boa, muito legal. Mas eu preciso fazer isso antes da gente ir pros finalmente, que a gente vai se despedir e agradecer todo mundo que tá ouvindo a gente até agora. Mas eu preciso, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, ou mesmo nos assistindo no YouTube, elas vão ficar muito curiosas. Que nós temos um novo membro na bancada, que no primeiro episódio era o Omar, que não está mais conosco, agora veio este novo amigo aqui, que é o Adriano, conhecido como Piqueteiro. Mas o pessoal vai estar muito curioso por que o nome do cara é Piqueteiro.
Ô, Pique, explica por que é piqueteiro, que o pessoal não... Não vou dizer. Boa. Deixa o pessoal curioso. Vai deixar o pessoal curioso mesmo? Sim, só para outro episódio. Então tá. Então se você Boa. quiser saber... Isso aí. Essa é ótimo. Se Isso você aí. quiser saber por que o Adriano se chama piqueteiro, você vai ter que ouvir a gente no próximo episódio. Galera. Exatamente isso. Bom, isso aí. Só para falar que eu anotei um provérbio africano que eu achei muito interessante, que vale... existe um provérbio africano que diz: quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal. E é justamente isso que a gente estava falando. Quando a gente está bem com a gente mesmo, praticamente nada que está do lado de fora vai afetar a gente. Eu acho que Lindo. é. Só machuca se tu deixar, né? Galera, para não ficar muito longo, pra gente terminar em grande estilo, cada um aí indica alguém, ou um livro, ou um arroba do Instagram para seguir. Indiquem alguém, vamos fazer uma corrente positiva que vai virar tradição que a gente sempre faz no final. Começando com a Fran, foi? Então, ontem eu encontrei um novo desafio que está acontecendo no mundo, que é o 75 Hard Challenge, que são 75 dias em que tu vai executar algumas tarefas diariamente para que tu seja a sua melhor versão e cuide da sua saúde. Boa. Se tu falhar um dia dos 75, tu tem que reiniciar tudo. E é muito legal procurar no TikTok por essa hashtag. E eu estou realmente reflexiva sobre isso. O que é, tá? É seguir uma dieta mais saudável. Tô aqui com a minha colinha, né? Seguir uma dieta mais saudável, fazer 45 minutos de exercício dentro de casa, fazer 45 minutos de exercício fora de casa, tomar 1 galão de água, que no nosso caso eu acredito que sejam 2 litros de água, ou um pouco mais. Uma térmica de Tirar chimarrão. uma térmica de chimarrão, tomar, fazer o registro de uma foto ou um vídeo teu daquele dia e ler 10 páginas de um livro. Espetacular. Todas essas tarefas têm que ser feitas todos os dias durante 75 dias. E, sério, procurem a hashtag no TikTok. É muito legal. Todas as pessoas do mundo estão começando a fazer. É brasileiro, é espanhol, é americano, é australiano. E é muito legal ver o progresso dessas pessoas, sabe? O quanto dá pra ver que existe muita felicidade em todas essas conquistas. Então a minha dica tá aí. Estou pensando sobre isso e começar a fazer depois do meu aniversário. Tem mais uma coisa na lista, por isso que eu tô pensando em fazer depois do meu aniversário. Não pode beber. Não pode usar nada durante 75 dias. Então eu preciso falar, eu tava só... Eu, que todo mundo sabe que eu gosto do álcool, eu gosto de uma cerveja. No momento da gravação deste programa, eu estou há 22 dias sem consumir álcool. Olha aí, parabéns. Quero ficar 60, Parabéns, hein? parabéns. Vamos chegar lá, até a 4ª, 5ª edição eu volto daí. Dali, é isso aí, Adriano ou Piqueteiro Rodrigues, qual é a tua indicação? Tem alguém para indicar, um livro para indicar? Sim, a indicação do livro A Sua Missão de Vida, Bruno José Jimenez. Se você quiser buscar isso, tem um salão aqui de Nova Petrópolis, uma empresa chamada Luz da Serra. Esse livro é um encanto, porque você vai descobrir qual é a sua missão de vida realmente aqui na Terra. Por que você está aqui? E no momento que você descobre a sua missão de vida, tudo fica feliz, você fica feliz e tudo na volta fica feliz. Lindo. Meu casal querido, meus mentores de Instagram, qual é que é a indicação de vocês? Bom, a minha indicação é a indicação de um filme. Eu estava até pensando, o que eu vou indicar hoje, o que eu vou indicar. É a indicação de um filme que é A Vida é Bela, que é esse filme é lindo. É espetacular. Tu falou o nome e eu me arrepiei. Não, eu também, cara, eu choro todas as vezes que eu olho A Vida é Bela. Eu cara, também. É espetacular. Assistam. Eu não vou olhar. Vale a pena. Não, vale a pena, porque vale a pena. É sensacional o filme. Ele é do Roberto Benigni, é um filme italiano. Ele ganhou melhor ator, melhor diretor, enfim. É um filme, pra mim é o melhor filme que eu já assisti na minha vida. E pode passar anos, podem vir filmes, eu acho que vai continuar sendo melhor, porque ele é fantástico. Então, A Vida é Bela.
La vita é bela. É Isso, bela. a vida é bela. Buongiorno, principessa. Bom giorno, principessa. Muito... Esse filme é É espetacular. uma fofura. É demais esse filme. É. E você, dona E o meu- Lori? E o meu, primeiro, é o meu Instagram, né? Meninas! @Lori Reis MKT, marketing, né? que é, né? Uma publicitária fazer a própria Ainda propaganda. mais que o sol tá em leão, né? Esses últimos 30 dias aí. Eu e o Paulinho aí, a gente está brilhando. E o livro O Segredo de uma Mente Milionária, que, sério, tá sendo incrível, tá mudando muito a minha visão, assim, em relação não só ao dinheiro, né? Que muitas coisas eu aprendi em relação a isso, mas em relação a muitas outras coisas na minha vida que eu pensei, de repente eu não preciso pensar dessa forma, eu posso pensar de outra, ou eu preciso tomar atitude diferente para que ocorra, né? Enfim. Então, em relação ao universo também, então, tá sendo muito legal e é um livro muito necessário, assim, muito necessário mesmo, assim, é incrível. Então, eu indico O Segredo de uma Mente Milionária. Show de bola. Eu vou indicar um perfil no Instagram que está me ajudando muito, @2ou mais. É o Matheus Azevedo, ele é um empreendedor lá do Nordeste, cara. O cara é espetacular, eu já li os e-book dele. E ele tem às vezes um posicionamento um tanto polêmico, ele se posiciona politicamente, ele se posiciona em tudo, mas é muito legal as dicas que ele e ele é um cara que saiu lá do interiorzão, lá no Nordeste, eu não me lembro o estado, se era no Ceará, talvez, posso estar enganado, mas enfim, ele saiu de uma família muito pobre, foi para São Paulo e conseguiu se tornar um cara muito bem sucedido, então é muito legal acompanhar as dicas dele do 2 ou mais. Amiguinhos, alguma consideração a fazer a mais? Até a próxima, né? Então, senhoras e senhores, muito obrigado por terem nos assistido, nos escutado. Fala, Fernando. Eu tenho uma consideração. Piqueteiro, assiste A Vida é Bela, não vai se arrepender. Assiste. E no próximo episódio contaremos por que ele se chama Piqueteiro. Fica com a gente, nós somos os 5 engajados. Valeu, galera. Tchau. Beijos. Salve, Lori, salve, Paulinho, Fernando, Fran. Valeu.